Para mim, a oração mais poderosa que existe é quando você, e eu digo isso porque eu experimentei, é quando você chega diante de Deus do jeito que você está, com a lama que você está, e você diz assim, Deus, sabe, se você existe, se você tem até dificuldade de crer, mas você chega, Deus, se você existe, me ajuda, porque eu não aguento mais. Não tem uma pessoa que faça esta oração e a graça não aconteça. Eu digo isso por experiência própria, embora eu tenha recebido a fé dos meus pais, mas houve um período ali na juventude, 17, 18 anos, onde eu perdi o sentido, eu me desorientei e eu só queria que a minha vida acabasse. E eu saí de casa, eu lembro que um dia eu naquela dor, aquele vazio, e eu disse, Deus, se você existe, porque eu estava com uma crise tão grande de... Primeiro eu perdi a fé na Eucaristia, depois eu perdi a fé até que Deus existia. Eu falei, se você existe, então me tira a vida, porque eu não quero mais viver. Uma jovem com 17, 18 anos. Talvez se fosse hoje, tudo bem, a gente vai levar para os médicos, vai levar nas terapias, psicólogo, tudo isso é um dom de Deus, a ciência é um dom de Deus, a gente não nega. Mas há uma dimensão ali que só Deus, que há uma dimensão muito mais profunda. Eu falava com uma pessoa esta semana, nós tivemos um encontro lindo com jovens, se chama Lançaivos. E uma jovem passou por muitos psiquiatras, por muitos psicólogos, tomou muitas medicações. O pai disse, nós usamos todas as drogas que existiam e essa menina era mutilação. Eu não perdi a conta de quantas cartas de despedida ela fez. E ela foi para aquele encontro com desafio, jovem, louvor, música. Quando foi buscar a filha, disse, quem é essa? Que alegria é essa? A menina não tá precisando de tudo aquilo, as muletas... Ela tá alegre, ela tá feliz, ela encontrou... Existe uma sede infinita, que só um amor infinito. Esse amor infinito, nem um amor humano, por melhor que seja, nem o amor de uma mãe, o amor de o amor de um pai, o amor de um esposo, o amor de um filho, consegue preencher. Realmente é o amor de Deus. Então, e eu saí daquele dia, Vilela, eu adormeci com esse choro, com esse desespero. E quando você colocou Deus quando à eu prova, acordei, o que você ouviu? Não, eu acordei, esqueci o que tinha acontecido. E minhas amigas iam sair naquele dia, eu ia para chamava, né, um point, assim, onde o pessoal se encontrava, isso. E aí eu fui, a gente ali, assim, como diz o jovem hoje, do nada, no meio daquela mesa, bebendo isso, aquilo e tudo, conversando, eu me lembrei, como eu não sei, eu falei, tem um grupo de jovens que se reúne nos sábados à noite para rezar. Eu me levantei, do jeito que eu tava, vaidosa, com os brincos e tudo, e etc, e com aquele buraco no coração. E eu falei, e na mesa sempre tem aquele, às vezes tem uma maior afinidade, uma grande amiga minha viu que eu me levantei e falou, pra onde você vai? Eu disse, eu tô indo no grupo de jovens rezar. Quando eu cheguei lá, aquela coisa, né, estranha inicialmente, os jovens louvando e aquela oração, e eu me sentindo um pouco deslocada, mas fiquei ali. E aí o ministro, a pessoa que estava conduzindo a oração, era uma capela muito pequena, muito simples, muito simples. E a pessoa que estava conduzindo a oração disse assim, jovem, você que está aqui pela primeira vez, vem aqui na frente. A capela estava cheia, embora pequena, mas estava cheia. Eu olhei para minha amiga, porque ela disse, eu vou com você para você não ir só. Para aquele amigo que está em todas as horas, sim, né? Eu falei, gente, só que quando falaram isso, eu não sei como, eu estava realmente lá na frente. E aí, quando eu fui lá na frente, eu percebi que o Santíssimo Sacramento estava exposto. Jesus Eucarístico estava exposto. Eu disse, pronto, eu não acredito, então eu vou fechar os meus olhos. Porque eu não acredito. Eu não tinha coragem de sair. Só que a pessoa que estava conduzindo, e aqui os dons do Espírito Santo são fantásticos, ela disse assim, jovem, você não acredita que Jesus está aqui na Eucaristia? Isso muita gente na capela. Nossa. Você e eu de olho fechado, disse, quem contou pra ele, né? Você não acredita queimando, né, a orelha, assim, falando, alguém falou. Você não acredita, mas olha, tenha pelo menos a humildade de pedir a ele a graça de crer. Porque isso é um dom. E aí de olhos fechados, quer dizer assim, porque você precisa. E aí naquele momento eu falei, bom, eu já pedi pra Deus tirar a minha vida, eu não tenho nada a perder, eu já tô num poço aqui profundo. Eu falei, Deus, se você existe e tá presente no Santíssimo Sacramento, me dê a graça de acreditar, porque eu não consigo crer. A gente não consegue explicar a experiência, Vilela. Eu comecei a chorar muito, não conhecia nada da palavra de Deus, a não ser o que eu ouvia nas missas do domingo e daquele jeito, ouvindo de maneira distraída. Eu comecei a chorar muito, muito. E eu saí, terminou aquele momento, eu peguei o carro, eu fui para casa. E eu cheguei em casa, acendi todas as luzes de casa e minha mãe foi ao meu encontro. Eu cheguei cedo nesse dia, ela disse, o que foi, minha filha? Você brigou com alguém? Eu falei, mãe,
eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E eu chorava, eu vi o Senhor. E a alegria no meu coração. A alegria no meu coração que nem micaretas e quantas coisas, nada, sabe? E eu não conhecia a história de Santa Maria Madalena, né? Quando fala eu vi o Senhor. Eu não conhecia a história de Paulo, as escamas caíram dos olhos. Mas é um dom, é uma graça. E a gente precisa suplicar e clamar ao Senhor. Então, para mim, é a oração mais poderosa que existe. Deus, se você existe, me ajuda. Eu preciso. Eu não consigo mais sozinho. A graça, a palavra nos diz, né? Se vocês sendo maus dão boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Peça, pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Então, Deus nos ama. Eu acredito que essa é a chave. O ser humano ele foi criado para adorar. Agora, precisamos destruir os altares, os bezerros de ouro, para realmente dar adoração àquele a quem é devida esta adoração, que é o nosso Senhor, o Criador. E aí, tudo é sanado. Tudo é sanado dentro de nós. Né? Mas vamos ver a pequena Alice. Coloca o áudio pro povo lá e aqui não precisa, tá? Mas não tem como a gente explica, né? É impressionante. É muito lindo de ver uma coisa, ainda mais criança, né? As crianças, elas... Como vocês podem falar para os pais que estão em casa, têm filhos pequenos? Porque a gente fica muito preocupado com isso, né? Sim. Como eu faço para os meus filhos seguirem, ter uma fé, seguirem os nossos passos e espero eles crescerem? Dá para fazer isso desde pequenininho? Como que é? Um filho, ele nunca vai esquecer, Vilela, se esse filho, ele seja com 2, com 3 aninhos, 4 aninhos, ele vê um pai que se ajoelha diante de Deus. Ele nunca vai esquecer isso. O testemunho do pai, né? A mãe com um jeitinho, só que já inclusive saiu pesquisas, o testemunho do pai é o que mais marca o coração dos filhos. Porque o pai tem essa figura, essa força, mas com toda essa força, ele se ajoelha diante de Deus e adora, isso é a maior evangelização que um pai, eu acredito, pode fazer com o filho. E claro, passar a fé, ensinar, falar, mas é o testemunho que marca aquela criança profundamente. Ele pode até se afastar nos anos, crescer, mas ficou uma raiz dentro dele. E aí ele pode até se perder, mas ele sabe para onde ele pode voltar. Ele sabe o caminho. E isso é o mais importante, né? Acredito que os meus irmãos aqui têm mais a acrescentar, mas eu acredito que o filho que vê um pai que se ajoelha, que reza, que faz o sinal da cruz, que vive a fé, esse é o grande caminho. Ele pode se desorientar em algum momento com más companhias, mas ele vai saber para onde voltar. Quando diz, né, minha mãe fala, quando o sapato doer, eu sei para onde que esse filho vai voltar. Tem uma frase que diz, é muito clara, nenhum homem é tão verdadeiramente homem como quando ele está de joelhos. Porque às vezes parece que homem não deve rezar, mas pelo contrário, quando um homem reza, ele aprende a transformar a sua casa inteira. A Bíblia diz que a gente deve edificar a nossa casa sobre a rocha. E a rocha é edificada quando um homem se ajoelha, porque a rocha é Cristo. Quando um homem se ajoelha, ele transforma a sua vida inteira. E como a gente tem recebido testemunhos, um dos testemunhos que mais marcou a nossa história da família Exército de São Miguel, a irmã Maria Raquel, acho que lembro dele,
Era um testemunho de uma mulher que acabou, ela é casada, bem casada, tinha um esposo e filhos, e ela acabou se envolvendo com um aplicativo de relacionamentos, porque ela não estava tão bem naquele dia, não estava tão bem com o esposo, e ela começou a se envolver com esse aplicativo, e daquele aplicativo ela começou uma traição virtual, e da traição virtual ela começou a uma traição real, e começou a viver uma vida ladeira abaixo, com um homem, outro homem, e o adultério foi sendo cada vez mais profundo, cada vez mais mergulhando nisso, e ela não encontrou a paz, e pelo contrário, ela encontrava ela de pecado em pecado e afundando, e o esposo dela... Até chegar ao desespero, né? Até chegar ao desespero, e ela pensou em tirar a própria vida, não foi, minha Maria Raquel? Pensou em tirar a vida. E aí o que aconteceu com o esposo dela? Permanecia firme em oração, em adoração, pedindo pela esposa, até que um dia ela, como filho pródigo, ela caiu em si. E ela achou que o esposo nunca perdoaria tão profundamente onde ela tinha ido. E ele foi capaz de perdoar porque era um adorador, porque dobrava os joelhos. E ele reedificou a casa, e ela contava entre lágrimas como ela foi aceita de novo, porque o esposo a perdoou porque era um homem de oração, porque era um homem de adoração. Então, é isso que a irmã Maria Raquel disse, quando o homem de fato se converte, ele arrasta a casa inteira. Deus não desiste. E Lucas 22, no versículo 19, né? Nós estamos aqui na Quinta-feira Santa, na última ceia. Então, a seguir, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Primeira coisa, Vilela, vamos falar então um casal apaixonado que vai celebrar núpcias. Nossa, tá todo mundo apaixonado, tá todo mundo feliz. Aquilo é um dia de festa. Mas olha o contexto em que Jesus faz isso aqui. Aquela é a noite da traição. Aquela é a noite da traição, é a noite em que os discípulos todos vão abandonar, vão fugir. É nesse contexto. Então, o amor de Deus nos encontra aqui. E ele fala dessa nova aliança. Se tem uma nova aliança é porque havia uma antiga. E aí a gente vai lá para o Êxodo. Êxodo, versículo 23. Êxodo 24. Moisés, no versículo 4. Êxodo 24, versículo 4, página 115. Ele se levantou bem cedo, Moisés, edificou ao pé da montanha um altar e 12 pedras erguidas, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos, como sacrifícios de paz para o Senhor. Moisés pegou a metade do sangue, colocou em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: poremos em prática tudo o que o Senhor falou e obedeceremos. Moisés pegou então o sangue, aspergiu com ele o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, confirmando todas estas palavras. Mas o que é que vai acontecer? O povo, embora tenha dito faremos tudo, o povo vai quebrar a aliança de novo. Mas é uma aliança exterior. É uma aliança exterior. Veja, o sangue é aspergido. O que é que acontece lá? O sangue vai ser bebido. Que aí a gente vai para Jeremias. Jeremias, a gente vai ver as características dessa nova aliança. Ela já não é mais exterior, ela é interior. O livro do profeta Jeremias, já encontrou aqui? 31, página aqui. Jeremias, encontrei. 1128. 31. Já não é mais uma aliança exterior, mas é uma aliança que transforma o coração do homem. Porque a aliança quebrava sempre. Por quê? Porque ela era exterior, ela não concedia, ela não havia a transformação do coração. Então, Jeremias 31, quais são as características dessa nova aliança? Há uma promessa de Deus aqui, que a gente viu o cumprimento lá em Lucas 22. Dias virão, quando hei de fazer uma nova aliança
Eu estou aqui no Antigo Testamento, eu li Lucas 22 lá no Novo. Jesus cumpriu o que foi prometido aqui. Eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. A aliança que eles romperam, embora eu fosse o seu Senhor. Oráculo do Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel a partir daqueles dias. Colocarei a minha lei aonde, Vilela? Nas suas entranhas e gravarei no seu coração. É interior. Eu serei o seu Deus e eles o meu povo. E ninguém mais precisará ensinar o seu irmão dizendo: conhece o Senhor. Do menor ao maior, todos me conhecerão. Oráculo do Senhor. Pois eu perdoarei suas iniquidades e de seu pecado não mais me lembrarei. Ela é interior, ela realiza uma transformação no coração. A Eucaristia, ela realiza a transformação no coração. Ela implica conhecimento. Conhecimento na Bíblia é intimidade. Eu conheço, Deus me conhece, eu conheço o Senhor. E por fim, um perdão que é restauração. Não é eu te perdoo, tá bom, eu te perdoo, mas olha, anda pelo outro lado ali da rua. Não, é um perdão que restaura, que refaz. Então não tem caso perdido para Deus, nem o pior dos piores. Ah, mas eu já fiz, irmã Maria Raquel. Quantas pessoas nos procuram na missão e dizem: mas é porque a senhora não sabe o que eu fiz. Seja lá o que você fez. Paulo, né? Paulo perseguia, né? Paulo é um exemplo muito claro disso. É uma frase que a gente costuma, né? As pessoas ouvem. Por mais longe que você tenha ido no pecado, muito mais longe foi o amor de Deus por você. E não sei se o senhor tem noção do movimento que está acontecendo hoje na igreja, do crescimento da devoção a São José. É algo muito forte, muito expressivo. A figura de São José, e homens estão cada vez mais numerosamente buscando a devoção a São José, que tem sido um exemplo de força, porque hoje a crise, muitos psicólogos dizem isso, que a crise do mundo hoje é uma crise de paternidade, porque as pessoas estão crescendo sem um pai. Muitos, agora já jovens e até homens, cresceram sem saber o que é um pai, de lares divididos, de homens que têm vergonha de serem homens, e por causa disso há uma crise de paternidade que gera órfãos. E por causa dessa falta de segurança, as pessoas não têm segurança em Deus, porque Deus é pai, e acaba dificultando o relacionamento com Deus. E Deus mesmo que quis que crescesse agora em vários lugares a devoção a São José, e a gente está sentindo isso no Exército, né, irmãs? Inclusive esse ano isso está tão forte, né, que nós vamos começar a consagração a São José. Eu via essa imagem aqui, me chamou a atenção a Eucaristia, mas me chamou a atenção o abraço do pai nessa criança. Você viu, Vilela? O pai é reflexo do amor de Deus Pai. O pai é reflexo desse amor de Deus. Eu me lembrava, as pessoas, né, eu fui crescendo, as pessoas dizem: todo homem olha para uma mulher bonita quando passa. Todo homem olha para a mulher bonita quando passa. Lá em casa nós somos 3 filhas, então imagina meu pai, era na cola dele. E quando eu escutei isso, eu falei: vou ficar olhando pro meu pai agora. Eu era a caçula. Eu ficava olhando no retrovisor, ficava olhando na frente no retrovisor. Vou olhar pro meu pai, ver se ele olha para a mulher bonita quando passa. E eu fiz isso 1, 2, 3, 4 vezes. Eu nunca vi. Porque que hoje eu acredito no homem, eu acredito no ser humano, eu não tenho aquela visão que todo homem não presta, não, porque eu tive um pai em casa que de fato foi um homem, não com toda a sua masculinidade, presença. Ele é o pastor da casa, é o protetor, é o provedor. Então, como o pai impacta na vida, nós filhas, mas dos filhos em geral. E São José, eu acredito que ele vem, hoje é impressionante o movimento no Exército São Miguel, são muitas mulheres, mas existe um movimento muito grande de homens. No Encontro Nacional do Exército de São Miguel, eu saí, eu falava: gente, tem muito homem aqui. E é impressionante como muitos homens estão rezando por suas esposas que estão desorientadas e perdidas. Satanás, ele bagunçou a masculinidade, mas agora ele está com uma fúria muito grande também na mulher. E as mulheres estão perdendo o juízo. E tem muitos homens que estão intercedendo por suas casas. É um movimento muito, muito forte. E nós vamos começar a consagração a São José. Eu vou, no período onde a família tem sido tão combatida, inclusive em Fátima, a última aparição, Nossa Senhora vem com o menino Jesus e com São José. É um santo, depois de Nossa Senhora, é o maior. Talvez até pelo seu escondimento e humildade. E São José, ele é o guarda da Sagrada Família. Ele é protetor, ele é provedor. Ele que cuidou de Jesus e Nossa Senhora em